Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Meus amigos e família imigrantes de valor, sejam todos bem-vindos. Afinal de contas, todo imigrante tem valor. Aonde? Nesse mundo afora. Mas olha só, pessoal, hoje eu quero dar conselhos importantes para que vocês não venham cometer erros quando desejarem emigrar para Portugal ou para a Europa. Mas editor, roda a vinheta. Meus amigos e família imigrante de valor, hoje eu quero dar algumas dicas tão importantes e essa terceira que eu vou comentar no final vai ser muito importante para cada um de vocês. Olha só, nós sabemos e pelo tempo que nós estamos aqui, o grande problema hoje, que é o nosso primeiro ponto, das pessoas errarem quando vão mudar para um país, e nesse caso aqui especificamente para Portugal, a primeira dela, pessoal, o primeiro erro, a primeira falha que muitos cometem é de desinformação. Nós brasileiros temos o hábito de deixar que as pessoas escolham tudo por nós, façam tudo por nós. Nós queremos deitar numa rede e ficar descansados para que chegue o dia da viagem e estar tudo resolvido. E aí é um grande erro de muita gente, porque as pessoas não se informam, os brasileiros não procuram se informar. E esse é o nosso primeiro ponto, o que? A desinformação. Então, algumas questões que eu quero tratar dentro desse primeiro ponto é o que? Olha só, você que deseja conhecer um país, viajar para um país ou emigrar para qualquer país, e especificamente aqui para Portugal, a primeira coisa que você deve fazer é o que? Conhecer o mapa do país. Deixe como tarefa de casa. Vá na internet, vá em alguns livros de geografia e conheça o que? O mapa do país. Conheça as regiões do país. Entenda aonde o país é localizado, qual continente, tá certo? Aí ele fica perto de quais países. Por quê, pessoal? Além disso também, eu pensei aqui agora que por esse conflito que nós estamos aí há algum tempo já aí, que agora até acalmou os noticiários de uma certa forma, entre a relação do conflito da Rússia com a Ucrânia, muitas pessoas ficaram desesperadas, familiares aí do Brasil, conhecidos aí, ficaram preocupados e desesperados, achando que a guerra estava aqui perto. Mas se nós olharmos o mapa da Europa, o mapa mundi também, nós vamos ver que está muito distante. Além disso, o que eu quero aconselhar principalmente é que você conheça o mapa do país, nesse caso aqui de Portugal. Então, entenda onde se localiza o Algarve, veja onde se localiza Lisboa, veja onde se localiza também o Porto e outras cidades, tanto lá do norte quanto aqui do sul do país. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, pessoal, é conhecer o mapa do país. E entendendo, pessoal, essa questão do mapa do país, nós vamos para o segundo momento agora, dentro desse primeiro ponto, que é a desinformação. Mas, pelo contrário, a partir de agora, toda a família imigrante de valor vai ser uma família informada corretamente também. Nós identificamos ali, conhecemos o mapa do país, certo? Portugal. Agora, vamos entender como que é o clima de Portugal. Aonde faz mais frio, aonde faz menos frio. Lembra que todo Portugal faz frio, porque está muito acima da linha do Equador. Porém, a região norte é menos fria, igual agora nós estamos chegando na época do verão. Nós vamos ver constantemente pôr do sóis como esse daqui. Só que quanto mais sobe para o país, mais frio é. Então, quando você começa a conhecer agora o mapa do país, começa a conhecer as regiões do país e conhecer algumas cidades, você agora entende também agora a questão do clima do país. Aonde faz menos frio? No norte, no centro é menos frio e no sul menos frio ainda. É claro que na época do verão se torna tudo quente, mas quando chega a época do inverno, tome cuidado com isso, porque você pode escolher uma cidade por outros motivos e se esquece desse. Quando chegar o inverno, você pode sofrer aí nessa questão por não ter conhecido, por não ter se informado em relação ao clima da cidade que você vai escolher. E também com isso, nós vamos ver que quando a gente conhece o mapa do país, quando nós conhecemos o clima do país, e aí é importante entender também como que se caracteriza os tipos de empregos nas regiões. Por exemplo,
no norte há mais fábricas, no sul há menos fábricas, não quer dizer que não tenha fábrica, tá certo? Então, no norte são empregos mais voltados para a área fabril. No sul, nesse caso meu aqui do Algarve, são muitos hotéis, muitos restaurantes. Então são empregos nessa área. Não quer dizer que aqui não tenha empresa, fábricas, como também não quer dizer que no norte não tenha hotéis, não tenham restaurantes. Todo o país vai ter. Só que dependendo da região, um tipo de emprego é mais forte, com a maior demanda. Então é muito importante isso. Lembre, conheça o mapa do país. Segundo, conheça o clima do país. E terceiro, entenda a área fabril, como que se localiza ou quais os tipos de empresas ao redor do país, entre norte, meio e o sul do país, ok? E aí, meus amigos, nós vamos agora para o segundo ponto, que é tão importante, que muitos imigrantes erram quando desejam mudar para Portugal. O segundo ponto, depois do primeiro, qual que é o primeiro mesmo? 5 segundos. A desinformação, não aprender por si próprio. Então, o primeiro ponto é a desinformação. O segundo ponto, pessoal, é essa questão de não ter os documentos certos, os documentos corretos, os documentos pedidos pelo país que você deseja ir como turista ou também se deseja emigrar. Aí vai depender dos vistos, mas no nosso caso, a questão também de turista. Por quê? Primeira coisa que deve ter, qual é? Para sair de um país para o outro. Com exceção da América Latina, que apenas com RG a gente pode se locomover entre os países da América Latina por causa do acordo do Mercosul. No caso aqui, Portugal, o primeiro documento, qual que é mesmo? O passaporte. Não é visto, pessoal. Não é o visto, tá certo? Então o turista, ele pode viajar apenas com o passaporte. Portugal e Brasil têm um tratado de amizade em que os seus cidadãos podem viajar ou se locomover entre os países como turista, num período de 30 dias, que pode ser renovado por 90 dias. Então, o primeiro documento é o passaporte. A segunda questão, ou segundo documento que precisa, é a passagem. Não tem como querer mudar para Portugal se não tiver um passaporte e também não tiver uma passagem. Às vezes tem pessoas se preocupando com emprego, com cidades, aonde vai ficar, querendo vir para Portugal, querendo uma casa para arrendar, mas aí não tem nem passaporte e também não tem passagem. Então isso é importante. Primeiro, passaporte. Segundo, passagens. Depois, o seguro viagem. Isso é muito importante. É pedido, é necessário ter o seguro viagem. Outro documento importante, o PB4. Lembra-se, pessoal, que o PB4 ele é muito importante, porque o turista chega no país, no nosso caso o brasileiro chega no país, precisa usar o sistema público de saúde, ele pode fazer uso do PB4 também para usar, que seria semelhante ao SUS no Brasil. Então isso é muito importante, ter o que? O passaporte, ter o que também? A passagem, ter o seguro viagem e também o PB4 e outras questões que é muito importante tomar conta, até por esse momento que estamos vivendo no país. E muitas pessoas perguntam: ah, mas precisa ter aquele negócio lá no braço, no corpo, aquela questão toda. Observe o seu período de viagem, porque isso está mudando constantemente. Fronteiras estão sendo fechadas, fronteiras estão sendo abertas, máscara se retira, máscara precisa colocar em lugares fechados. Então, cada momento estão mudando as regras. Então, observe no seu período. Os documentos principais você adquira, você tire, mas algumas questões você vai observar quando você estiver realmente prestes a vir para o país. Então, não se preocupe se você vai vir daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque detalhes específicos é importante você tratar quando realmente estiver no máximo ali 1 mês. Você veja as regras do país, observando até a última semana, tá certo? Então, primeira coisa, desinformação. Segunda coisa é não ter os documentos necessários. E aí nós vamos para a terceira e importante dica, pessoal. O terceiro e importante conselho, que é o que? As pessoas vêm ou desejam emigrar com um planejamento financeiro baixo, sem organização, sem planejamento algum. E aí pode sofrer, pode ter problemas, tá certo? É claro que eu sempre digo em outros vídeos também, se surgiu uma oportunidade, se surgiu uma questão, uma necessidade, e você tá vindo meio que rápido e não conseguiu se planejar,
Tá tudo bem, mas esteja preparado para as adversidades e dificuldades. Isso não vai ser um impedimento. Mas se você conseguir se organizar, se planejar financeiramente, será ótimo. Sabe por quê? É pedido para que cada turista venha garantido no primeiro dia 75 euros. Os demais dias 40 euros. Eu costumo colocar 50 para ficar mais tranquilo ainda. Então vamos pensar, uma pessoa que vem para ficar 10 dias. Então 75 euros do primeiro dia, mais 9 dias. Se a gente arredondar para 50 euros, seria o que? 450. 450 mais 75 dá 525 euros exatos ali para tratar disso, como turista. Agora, tem pessoas que podem se planejar ou estar com algum pensamento, o que ela faz? Ela vem com um valor maior, ela vem com um período maior, porque lembra, a pessoa pode vir como turista e ela vai ficar 10 dias, mas se ela gostar, ela pode planejar para ficar mais tempo, não é isso? E aí ela pode se organizar melhor financeiramente para ter um recurso melhor financeiro e não ser pego de surpresa, tá certo? Um hostel hoje em dia está numa faixa, a diária dele, numa faixa entre 20 a 25 euros, um hostel bem barato. Nem todos vão ter o pequeno almoço. O pequeno almoço aqui, que é chamado em Portugal, é o café da manhã para nós no Brasil, tá certo? Não pense que é um almoço com menores condições, mas sim o café da manhã, coisas que há no café da manhã. Então, alguns hostels na faixa de 20 a 25 euros, eu estou falando um hostel barato. Agora, existe também alguns hotéis, aí cada pessoa pode se organizar e faz o planejamento financeiro de quanto ela vai precisar para esses dias. Porque é muito importante, pessoal, essa questão do planejamento financeiro. Nós brasileiros não queremos buscar informações, nós muitas vezes não queremos fazer uso de todos os documentos até para economizar, e muitos de nós não fazemos nenhum planejamento financeiro. Então pense, 525 euros por 10 dias. Aí junta o valor do hostel. Por exemplo, se é 10 dias por 20 euros, mais 200, tá certo? Então você vai calculando 525 mais 200, 725 euros. E aí você continua e vai melhorando esse seu planejamento financeiro, sem errar no seu desejo de emigrar para Portugal. Então dessa forma você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, não esperando que as pessoas façam tudo para você, e você se organiza, seja sozinho, seja em casal, como também em família com filhos. Então se organize bem, ou até mesmo amigos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas amigas já do seu próprio bairro, da sua própria cidade, que estão se organizando para passarem um momento junto. Então isso é muito importante. Então, para a gente fechar e resumir o nosso vídeo de hoje, não cometa esses erros ao querer mudar para Portugal. Primeiro é a desinformação. Segundo, é não estar com todos os documentos pedidos pelo país. E terceiro, a falta de planejamento financeiro. Mas eu quero pedir para você deixar esse like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e principalmente você que é novo e dando um trato aqui no bigode, nos ajude com o nosso desafio do carinho da retribuição. Qual é o nosso objetivo mesmo, família Imigrante de Valor? 10 mil membros na nossa família Imigrante de Valor. Conto com sua ajuda e nós vamos continuar aqui fazendo conteúdos verdadeiros, úteis de verdade, para que você se instrua cada vez melhor, tá certo? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Meus amigos, hoje eu quero falar uma questão muito importante, que é de conselho, que é dicas tão importantes nessa questão de conhecer o mapa do país.